Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AOMaker, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde vamos dar continuidade ao nosso Kitmaster no Inventário Parte 2. Primeiramente eu queria falar para vocês que eu estava fazendo esse vídeo ontem e o programinha deu um problema. Então tem poucas coisas criadas, eu deletei algumas coisas para mim poder refazer. Então ficou assim. Qual foi a última coisa que a gente fez? A gente fez o corpo do inventário e o banco de dados. Se eu tiver esquecido alguma coisa, você viu alguma coisa e não entendeu, pô, mas você não explicou aquilo ali, vocês falam nos comentários que eu explico. Mas eu acredito que eu vou conseguir aqui lembrar de tudo, né? Não tem tanta coisa assim. A gente fez o corpo e o banco de dados. O que é o corpo? É os sprites do inventário. O que é o banco de dados? São os itens. Tudo que existe no sistema em relação ao banco de dados dos itens. E aqui é a configuração para os itens. Também foi feito no outro vídeo. Agora, o que a gente faz? A gente vai fazer a mente. Ou seja, a gente vai pegar esse dicionário e vai distribuir ele para todos os inventários que forem criados. E cada um vai ter apenas um só desse. E cada dicionáriozinho vai ter todos os slots que a gente tiver. Mas e se você pôr agora 4 slots no inventário e depois o cara tiver como comprar uma mochila e o inventário dele ficar maior? Então, você vai descobrir aqui como que isso vai acontecer automaticamente. Você pode colocar o cara com 4 slots, aí vai ter só 4 slots no dicionário, e se o cara conseguir mais slots, automaticamente vai ser configurado mais slots aqui, sem você ter nenhum problema, nenhum bug. Então vamos lá. O que já está feito aqui por causa da outra aula? Deixa eu copiar isso cá para baixo, a função. Bom, eu não lembro se isso aqui eu fiz na outra aula, mas de passar o ID do slot, né, para cada slotzinho. Eu acho que eu fiz isso aqui na outra aula, mas caso eu não fiz, basta você replicar uma variável aqui, copiar uma variável qualquer aqui, colocar o nome de slot D. Aqui embaixo, porque na outra aula eu só fiz o corpo e eu acho que eu não passei os IDs. Então o que rola? Aqui no inv slot D, você vai passar aqui set slot D igual a local inv slot D. Então, o primeiro valor é 0. Então, como a leitura é feita de cima para baixo, o primeiro slot vai ter o valor de 0. Depois a gente adiciona 1 para local inv slots ID. Aí o próximo slot que for criado no repeat já vai ser criado com 1. O próximo com 2. O próximo com 3. E assim por diante. Porque a gente está adicionando mais 1. Beleza. O que a gente pôs a mais aqui? Você talvez tenha notado isso aqui. Aí você pensa assim, porra, mas já tem um monte de coisa aí eu não vou entender porra nenhuma. Não, vai sim. É o seguinte, eu vou copiar isso aqui e colar, só para mostrar como que estava. Isso aqui estava assim, ó. Beleza? Tava desse jeito só o inventário na última aula. E aqui, antes de criar aqui antes de começar a criação, a gente destruía todos os itens do inventário aqui, ó. Então o que a gente adicionou? A gente adicionou essas funções aqui. O que elas vão fazer? A gente vai pegar por comparação o pick by comparison do sistema, o inventários fundo, que inventário fundo tiver com inventário ID igual ao parâmetro 1. O que é o parâmetro 1? É o ID do inventário. Então, quando a gente está abrindo o inventário do jogador, a gente está dizendo, pegue o inventário fundo que estiver com parâmetro que tiver com inventário ID igual a 1. Se a contagem desse inventário, ou seja, inventário fundo count, no compare to values que a gente está usando para fazer essa comparação, se o inventários fundo.count for maior ou igual a 1, ou seja, se existe um inventário fundo com o ID igual a 1, ele vai destruir esse inventário, vai pegar a marca de fechamento que está com o ID igual a inventários fundo inventário ID, ou seja,
que está com ID igual ao ID desse inventário fundo aqui. E por que que isso funciona? Porque a gente pôs isso tudo aqui que está aqui embaixo, ó, faz parte deste evento aqui. Então aqui o sistema pegou o inventário fundo que está com esse ID, então ele já sabe qual que é esse inventário. Então aqui embaixo, em vez de você pôr o que tiver com inventário ID igual a função parâmetro 1, você pode pôr inventários fundo e inventário ID. Então eu pego a marca de fechamento que pertence a esse inventário, pego o invinome, ou seja, o nome do inventário que tiver com ID, né, igual a inventários fundo e inventário ID, que também pertence a esse inventário, e para cada slot que tiver com inventário fundo igual inventário fundo, inventário ID igual a esse, você também vai destruir. E por que que você está destruindo tudo? Então, quando você dá o comando, tem a opção aqui, ó. O nosso parâmetro 0 é abrir barra fechar. E o sistema tem que saber automaticamente quando ele vai abrir o inventário e quando ele vai estar fechando. Como que ele vai saber isso? Simples. Aqui o sistema olhou. Se o inventário já existir, ele está fechando. Se o inventário não existir, ou seja, aqui ó, a gente pôs para pegar o nosso inventário fundo. Na exceção, você está vendo aqui que tem uma exceção, depois desta condição, não é de nenhuma dessas subs, é apenas dessa daqui, não tem nada a ver com as de baixo. Então, porque você pode pegar, na verdade, qualquer peça do inventário, todas elas têm inventário ID. Se uma delas qualquer, tipo a marca de fechamento, algum slot, com o ID igual a com o ID igual ao inventário que a gente estiver abrindo, existir, significa que aquele inventário está aberto. Senão ela não existiria, questão de lógica. Então eu escolhi o inventários fundo mesmo, que é a parte principal, e peguei ela. Caso ela não exista, o inventário não vai estar aberto. Nessa hora a gente vai criar o inventário. Então basicamente estaria assim. Aí eu fui simplesmente peguei tudo e coloquei aqui no else. Ó. Ou seja, como é que ficou? A gente vai destruir caso esteja aberto já. Caso não esteja, a gente cria. Aí tudo que estava aqui eu fui colocando aqui para cima para ser destruído, né? Mas primeiro tem que usar o comando para pegar o item certo. Às vezes você fica assim, mas eu não estou conseguindo pegar o item certo, pegar o monstro certo e tal. Então, é assim que você tem que fazer. Você marca o seu mob, o seu objeto com algum ID, pega ele assim e depois destrói. No meio de um monte você precisa informar para o sistema qual que vai ser destruído. Deletar isso daqui. Agora, a função que tem aqui abaixo também tá exatamente do jeito que eu mostrei para vocês ali. Só que tem isso aqui a mais. O que isso aqui faz? A mesma coisa que isso aqui. Caso tenha, não acontece nada. Caso não tenha, cria. Caso tenha um dicionário que está com inventário ID igual a parâmetro 1, ou seja, se a invCount for maior ou igual a 1, não acontece nada. Se não for, ou seja, exceção, ele vai criar um objeto, a inv, e vai definir o inventário ID, né, dele igual ao parâmetro 1. Certo. O que está acontecendo aqui? Simplesmente estamos conseguindo abrir e fechar o inventário, e isso aqui, a nossa matriz dele está sendo criada uma vez só. A gente pode criar dois tipos de inventários aqui, que a gente fez um debugzinho, que é um baú teste e o inventário do jogador, beleza? E se a gente conseguir criar dois AINV e não conseguir criar mais que isso, abrindo e fechando eles quantas vezes a gente quiser, a gente fez certo. Então vamos ver. Ó, aqui no canto, ó, a primeira matrizinha aqui tá 0. Então eu abri o inventário do jogador, ele ficou com 1. Se eu fechar e abrir de novo e ficar com 2, o mesmo inventário, a gente fez errado. Ó, não está errado. Você está vendo que aqui embaixo ó, ele cria os slots tudo na hora, depois some tudo. É assim que a gente quer o sistema, totalmente limpo e funcional. A gente não quer que fique nada, nenhum rastro enquanto ele estiver fechado, porque não tem necessidade. O que vai guardar os dados do seu inventário, entenda, é a mente. O corpo só fica ativo enquanto você precisar usar. Você fechou, acabou. Você só vai precisar das informações. Beleza? Agora a gente vai abrir o inventário da tecla S. O certo é ficar com 2.
2, certinho. Vamos fechar e abrir ele de novo. E não adianta, ó, vai sempre ficar com 2. E é exatamente isso que a gente quer. Tudo bem. Agora que a gente consegue criar a mente, vamos colocá-la para trabalhar. E para isso, o que a gente precisa fazer? A gente não vai criar um dicionário desse para cada slot, para colocar slot 1, para colocar o item e a quantidade. Entendeu? Então a gente vai ter que salvar os dados do nome do item e da quantidade em cada index desse dicionário. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente precisa desenhar todos os index automaticamente de acordo com os slots. Então o que a gente faz? Já tem a variávelzinha aqui, ó, distância no nosso slot, config. É uma boolean, né? Inicia false. Então o que a gente faz? A gente quer que nossos slots sejam configurados de modo que a gente saiba, esse é o slot 0, o slot 1, slot 2, slot 3, onde a gente vai armazenar nosso item. Então vamos fazer assim. Para cada slot, inventário slot, que não tiver configurado, clica com o botão direito, dá um inverte. Então, em vez de significar que está configurado, significa que não está configurado. Para cada slot que não tiver configurado, eu vou usar o comando pick by comparison aqui. Eu quero que pegue o ainv, que ainv inventário id está igual a inventário slots, ponto inventário id. Ou seja, o que eu disse para o sistema? Para cada um dos slots que não estiver configurado, eu quero que rode uma configuraçãozinha. Eu quero que procure o ainv, que ainv inventário id está igual a inventário slots inventário id, ou seja, está igual ao id desse slot que está rodando atualmente. E agora eu preciso adicionar um valor dentro dessa matriz. E o que eu vou fazer para isso? Eu vou vir aqui no ainv addkey. Aqui você vai adicionar uma nova chave no inventário. É como se você tivesse dado um pushback ou set size na array, na matriz. Se você der um set key, o set key vai pegar uma certa key, você põe o nome dela e definir um valor. Você tem que clicar em add para adicionar mais uma. Então tá. Como que você vai adicionar agora? Você pode pôr o nome que você quiser. Mas como a gente vai usar o tokenet para também aqui ver nos valores qual que vai ser o item. Opa, não. E a quantidade. Beleza? Aqui nos nossos itens vai ficar sempre assim. Item, na verdade tem um vírgula aqui no meio. E a quantidade. Basicamente são 3 casas. Mas o comando tokenet ele precisa de um separador. O separador é a vírgula. Então, no total para o sistema, vão ter 2 index, que vai ser o item nome e o item quantidade. Aí a gente vai usar ele para separar e saber o que tem em cada slot. O slot nome não vai ser diferente. Ele também vai ser usado o tokenet nele e ele vai ter 2 casas. Por quê? Porque você vai colocar aqui, ó, o nome dele. Slot. Pronto. Sabemos que isso aqui é um slot. E, para a gente adicionar alguma coisa, coloquei um i a mais porque eu vou colocar mais coisa para frente. Se você não for colocar mais nada para frente, você faz só assim. E vírgula. Essa vírgula é o separador. Mas por que você não coloca vírgula no slot? Não pode. A palavra slot é um index separado. O separador, você tem que colocar ele sozinho. É só essa vírgula aqui que eu vou usar como separador. Quando eu for usar o tokenet, você que não conhece o comando, vai entender o que eu estou falando. E inventário slots, slot D. Pronto. O que eu disse para o sistema aqui? O valor inicial vai ser 0. Todo slot vazio vai ter 0 de valor. Você pode pôr o que você quiser, pode pôr aqui um texto nada para simbolizar que está vazio, mas eu deixo 0 mesmo. O que o sistema vai fazer? Peraí. Esqueci do i aqui que eu tirei para mostrar. Pronto. O sistema vai olhar cada slot que não tiver configurado, vai pegar
o AINV que tiver com inventário ID, tá, galera? Não é slot ID no caso. Por quê? O AINV, ele, por exemplo, tem um AINV só com inventário ID igual a esse slot. Todos os slots daquele inventário têm o mesmo inventário ID. Então eles têm que pegar de acordo com o inventário ID, porque ele não segue slots. Mas aqui, na hora de adicionar a chave, você não vai adicionar com inventário ID, você vai adicionar com slot ID. Você quer que fique? Se eu adicionei isso aqui, o que vai acontecer? O nome vai ficar assim, slot, vírgula, 0, slot, vírgula, 1, slot, vírgula, 2, de acordo com o ID do slot que a gente está criando aqui em cima. Certo? Mas como que você vai fazer, cara, para toda vez que você abrir o slot, o inventário não ficar criando milhões de chaves? Simples. Você vai vir aqui no seu dicionário e vai fazer a comparação. Rasquei, ou seja, existe a chave. Qual chave? Essa daqui, ó. Mesma chave que você põe aqui. Pronto. Aqui você quer dizer que você só vai fazer se tiver. Então, a mesma coisa do config aqui. Botão direito e inverte. Você só vai adicionar essa chave caso ela não exista. Caso ela não exista. Agora eu aperto um B aqui no config. Aqui na casa de cima. E abrir uma condição por último. Onde eu vou dizer para o inventário que ele está configurado. Porque tudo que ele precisa, ele vai vir aqui, ler o slot que não está configurado, executar tudo que está aqui e definir como configurado, porque já vai estar. O certo é quando eu abrir o inventário, eu estou usando 18 slots no total no inventário principal. Quando eu abrir o slot, então, considerando que o primeiro valor é 0 do slot D, a gente vai ter que ter 17 casas, do 0 até o 17. Então vamos olhar aqui. Se não tiver assim, a gente fez errado. Beleza, abrimos o inventário, está aqui a env1. Aí, ó. Funcionando perfeitamente, pelo menos essa parte, ó. Tem 18 chaves certinho e vai de 0 a 17. Se eu abrir e fechar de novo e aparecer mais casas, eu fiz errado. E não apareceu. Só tem 18 chaves mesmo. Agora, quando eu criar outro, como ele tem menos slots, o dicionário dele vai ter que ter só 0, 1, 2, 3 e... Não, é 0, 1, 2 e 3. Não tem até o 4, porque conta do 0. E olha aí. 4 chaves, certinho. Agora vamos fazer um teste. Mas e se eu compro uma mochila pro cara e o cara fica com mais slots? Quando você aperta S, você cria o baú de D2, é um baú teste, com 4 slots. Então, quando você aperta D, você vai criar o mesmo baú, né? Baú de D2, porém com 10 slots. O que vai acontecer aqui? Primeiro eu tenho que apertar S para a gente poder ver que criou ele com 4. E depois a gente vai apertar D, que é como se tivesse adicionado, né? Antes tinha 4, então adicionou 6 slots a mais. Vamos ver isso funcionando para saber se quando a gente comprar uma expansão de mochila vai funcionar. Ó, apertei S, tem de 0 a 3 certinho, fechei. Agora eu vou abrir ele com D. Se não adicionar 10 slots, não está certo. Certinho. 10 chaves de 0 a 9. Você pode usar quantas expansões você quiser no seu inventário. E tá vendo, ó, são poucas linhas de comando. Você pensar direitinho, não são tantas coisas assim. E é totalmente funcional. É uma coisa que isso aqui, ó, só vai rodar quando você abrir um determinado inventário. E é pouca coisa também. Agora, tudo bem. A gente já tem a mente do nosso inventário. E essa mente já está, na verdade, configurada. Temos todos os slots aqui. E agora o que acontece? Em cada um desses slots é onde vão ser armazenadas as informações dos nossos itens. Agora entra a configuração para a gente pegar os nossos itens do chão e os itens serem desenhados no inventário.
Obviamente não vai ser nessa aula que eu vou ensinar a usar os itens. Eu não quero ficar fazendo aulas extremamente grandes não, para vocês conseguirem prestar bem atenção mesmo. Extremamente grande que eu falo é 1 hora e pouca e tal, enfim. Mas vamos colocar já para o método de pegar os itens. Então beleza. Não sei se vai dar para criar ele completo, né? Mas vamos config slot, mas vamos fazendo o que der. Aqui nós temos a função do inventário, né? Então vamos fechar isso aqui. Até agora a gente tem a função abrir e fechar do inventário. Vamos replicar isso aqui, né? E colocar o nome atualizar. Agora primeiramente vou apagar tudo que está aqui, né? Pronto. Agora vamos entender aqui na lógica o que vai acontecer. Quando você pegar um item no chão, o inventário vai ter que saber se já existe. Primeira coisa que ele tem que fazer, saber se já existe esse item no inventário. Porque se você pegou uma espada e tinha uma espada aqui, ele soma com aquela espada e fica 2. Se você pegou essa espada e não tinha esse item aqui, ele vai procurar, caso exista, um slot vazio. Ele vai procurar assim, ó, 0, 1, 2, 3, ele não pode ir direto para o último ou pegar um aleatório. Ele tem que procurar desde o primeiro, 0, 1, 2, 3, até o último. Que aí ele vai procurando e o primeiro que ele encontrar que tiver vazio, ele vai colocar o item nele. E como que funciona a questão dos itens? A gente vai pegar o item e vai atualizar. Toda vez que a gente pegar um item, remover um item do inventário, a gente vai usar a função atualizar. O que a função atualizar vai fazer? Uma vez só, apenas naquela hora que a gente chamar a função atualizar, ele vai ler o nosso sistema do inventário, a nossa mente, e vai desenhar todos os itens que existem naqueles slots com aquelas determinadas quantidades. Esse é o nosso objetivo. Que seja desenhado uma vez só e fique grudado no inventário. Não precisa de você ficar destruindo o item, redesenhando no inventário um monte de vezes, não faz sentido, pesaria mais. Você pode fazer isso uma vez só. Então vamos lá. Vejamos aqui. Certo. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um debug. Eu estou falando debug, tipo assim. Vou clicar no item e vou pegar ele. Mas é só pra gente fazer o teste mesmo. Essa função que vai ser atualizar, vai fazer o que eu disse que ia fazer. E vamos criar uma outra que vai chamar adicionar item. Esta função vai adicionar o item no nosso inventário. Vai ter outra para remover, blá blá blá, enfim. Então vamos copiar isso aqui. Quando eu clicar no item, vou copiar este parâmetro aqui também. Quando eu clicar no item, a gente vai chamar a função inventário, adicionar item, inventário do jogador, né? Que ele vai sempre adicionar no inventário do jogador. Pronto. A gente tem esses parâmetros aqui, adicionar item, inventário jogador ID. Qual que vai ser o item? Itens, ponto item nome, certo? Pronto, parâmetro 2 vai pegar aqui, ó, o item que a gente clicou, o item nome. E o parâmetro 3, o que vai fazer? Vai passar a quantidade desse item. Pronto. Por enquanto a gente vai pôr para destruir o item depois que ele for pego. Mas depois vocês vão ver que vai precisar de, na verdade, fazer algumas configurações a mais. Por questão de lógica. E realmente vai ser necessário, não é frescura não, galera. Beleza, a gente já está chamando essa função aqui quando ele clica para pegar o item. Só que essa função ainda não faz nada. O que a gente vai fazer com ela? Vou abrir a outra aqui, como uma ajudinha. Quando eu clicar em adicionar item, eu vou pegar o inventário, o ainv, que está com o inventário ID igual ao que a gente passou no parâmetro 1. Ou seja, eu vou pegar o dicionário que pertence àquele ID. E aí dentro dele é que eu vou saber as configurações. Adicionou tal coisa, fez tal coisa, seja lá o que for. Então vamos lá.
Qual que é a lógica que eu falei para vocês que tem que ser feita? Checar se o item existe, certo? Depois, qual que é a outra lógica que tem que ser feita? Checar o slot vazio. Então, cara, a gente cria outras funções. Calma. Tá achando, é coisa demais, é função demais. Cara, para ficar bem funcional e perfeitinho para você, você simplesmente faz desse jeito. Beleza. Vamos colocar aqui checar se item existe. Beleza. Aqui eu vou checar se o item existe. Então aqui na hora que eu adicionar item, eu vou pegar o InVD, mas vou checar se o item existe. Nesse InVD aqui mesmo, pode ser. Checar se o item existe aqui. Qual que é o nome do item? O que foi passado no parâmetro 2 e parâmetro 3. Então, já está até aqui, né? Já que eu peguei o comando, então é fácil de ver. E o jogador ID é o parâmetro 1. A gente simplesmente replicou os comandos que tem aqui, só que em vez de colocar os nomes, a gente colocou só os parâmetros, porque como já está dentro da função que foi chamada, a gente já tem todas essas respostas aqui, só que em forma de parâmetros. Então a gente só mudou aqui mesmo o nome do parâmetro, né, que é checar se item existe, e passou as funções. Beleza. No checar se item existe, o que vai fazer? Mesma coisa que aqui, sem nenhum problema. E vamos rodar um for. Prontinho. Para cada chave, a gente vai querer saber se esse item existe. É aonde a gente vai usar o nosso comando tokenet. Como que a gente vai usar o nosso comando tokenet? A gente vai criar aqui uma outra variável, local inv-slot, item nome, e é do tipo texto. Tanto o nosso slot name quanto o que estiver nele vai ter sempre um nome e um número, que é a quantidade e o nome do item. Item QT, que vai ser um número. Pronto. Aqui a gente vai fazer o quê? Para cada chave nesse inventário, a gente vai separando o nome e a quantidade para ver se é essa daqui que a gente passou. No parâmetro 2, ó, a gente passou o item nome. A gente vai separar a chave e ver se tem aquilo mesmo. Então, para cada chave, eu vou dar um setValue, item nome. Pronto. O que a gente quer que seja salvo nesse item nome? Tokenet ainv ponto curValue, galera. Quando a gente quiser olhar um slot e estiver fazendo isso para separar no slot, é current key, que é a chave atual que está rodando nesse for each. A gente quer, na verdade, o valor que está nessa chave, que está rodando atualmente. Então é current value, vírgula. Espera aí que eu só esqueci a ordem. Fiz o favor de esquecer a ordem. Quando você esquecer a ordem num sisteminha assim, você faz assim, ó. Você abre a chave que o construct vai te mostrar. Ó, a ordem certa é texto, o index e o separador. Então, o texto está no current value. Depois disso, vírgula, o index. Depois, vírgula, o separador. Qual que é o separador que a gente usou? É uma vírgula. Agora que eu vou explicar aquilo lá da questão do separador. O nosso separador é, obviamente, uma string. Por isso eu coloquei os aspas, para transformá-lo numa string. Você poderia colocar barra, poderia colocar um espaço, mas eu uso vírgula para não dar problema nem conflito com nada. Afinal, você nunca vai criar um item que o nome dele tenha vírgula, né? Não faz sentido. Então é assim, texto, index, separador. Agora você está salvando aqui o item nome, então é o 0. O que está no 0 é o nome do item. Agora você pode só copiar e colar
e colocar que você quer que salve na local inv item qt, só que você quer mudar o index, você quer o index 1. Pronto, o que está acontecendo aqui? A gente está salvando. A gente pegou aqui index por index, aí vamos supor, tem poção, vírgula 5 no primeiro slot. Então quando esse for estiver passando no primeiro item, ele vai salvar aqui poção, nesse item nome, e quantidade ele vai salvar 5, se tiver 5. Vai salvar quantas tiver. Pronto. E aqui embaixo, opa, eu vou simplesmente dar um compare. Compare variável. Se o item nome, local item nome, tiver igual ao que foi passado no função parâmetro 2, o parâmetro 2 passou o quê? Passou item nome. Então, se o que a gente pegou aqui com o nosso tokenet nessa chave atual for igual a local inv name, então pronto, esse item existe no inventário. Então o que a gente vai fazer? A gente vai retornar, a gente pode retornar um valor aqui para o sistema saber que esse item existe no inventário. E o que a gente vai retornar? A gente pode retornar o número do slot onde ele existe, pode retornar false para ele ver que ele não existe, ou qualquer outra coisa que a gente quiser. Então vamos criar uma outra variável aqui, para não dar confusão, que vai ser local inv, pior que já tem slot D ali. Vamos colocar ela assim, ó, slot D. Pronto. Beleza. Agora a gente vai só copiar e colar e procurar aqui o nosso slot D, tá aqui, ó. Só que em vez de cur value é para pegar o item. A gente quer pegar agora o ID do slot onde tinha esse item. Então, é current key e é o index 1, tá certo. Slot D tem que ser um valor numérico, pronto. A gente está sempre salvando agora o nome do item, index 0. Vocês vão entender melhor quando já estiver funcionando, porque eu vou explicar de novo, mostrando. A gente está salvando o nome do item, quantidade e o slot atual que está sendo rodado, o ID do slot atual. Então, se existe esse item no slot, a gente vai ter que retornar um valor, né? Aí a gente vai, quando o valor vai ser retornado, ele vai ser retornado para cá, que é onde foi chamado esse checar se item existe. Então vamos lá. Return value igual a local inv slot D, tá aqui, ó. É isso mesmo. Pronto. Ou seja, quando eu digo set return value local inv slot D, então significa que de 0 até qualquer um número para cima, porque depende do slot que a gente está, significa que existia esse item em algum slot. Então, se eu quiser que o sistema saiba que não existe esse item em slot nenhum, eu tenho que pôr ou -1, -2, qualquer número negativo ou qualquer texto. Porque de 0 até qualquer um número do infinito significa que existe esse item em algum slot. Então, eu sempre faço assim. Eu coloco o retorno inicial como sendo false, ou qualquer coisa negativa, significa que não existe. Depois ele faz e ele roda o for para ver se existe. Se existir, ele retorna outra coisa em vez do false, porque você só pode retornar uma coisa por vez. Beleza, a gente já está retornando aqui o que a gente quer. Agora a gente precisa que o inventário, caso tenha, desenhe por cima, caso não tenha, ele crie um novo. Nessa parte, galera, ela não é tão complicada, mas também não é tão simples. É necessário que você preste bastante atenção. Tá, a gente já tem o nosso valor de retorno aqui, que a gente pediu para saber se existe esse item no inventário. Vamos criar uma nova função. Em compare_to_values, a gente vai lá dizer se function.returnValue for igual a false, é porque esse item não existe no inventário. Exceção é porque existe. Caso ele não exista,
a gente vai criar ele no primeiro slot vazio. Então, para isso... Não. Na verdade, a gente quer trabalhar caso ele exista aqui primeiro, para mim poder mostrar o teste para poder mostrar o teste para vocês. Então, caso esse item não exista no inventário, ele vai ser criado. Caso ele exista, a gente vai vir aqui, setKey, e é onde a gente vai pôr assim, ó, slot e vírgula. E agora é o retorno que a gente conseguiu. Function return value. Aí a gente decide aqui o valor no caso. O que é o valor? Function parâmetro. O parâmetro 2 é o nome do item. Isso aqui a gente está usando assim por enquanto. Depois a gente vai modificar. Pronto. E a quantidade do item que está sendo adicionada, que está ali em cima mesmo, a gente pode pôr isso mesmo por enquanto. Depois a gente vai salvar dentro de uma instância do inventário e você vai entender muito melhor isso aqui. Caso já exista, isso aqui vai acontecer. Vamos fazer um teste então. O nome dessa espada é espada de madeira. No momento em que eu clicar para pegar, ele vai checar em casa por casa aqui se tem espada de madeira, vírgula 1 ou vírgula qualquer coisa. Se tiver, ele vai adicionar por cima. É só isso que acontece por enquanto. Então vamos testar aqui. Tem que fazer tudo perfeitamente certinho, senão não funciona. Vírgula 1. Não sei porquê, mas não consegui fazer edição direta aqui do dicionário. Já tinha feito isso milhões de vezes para testar, mas tá de boa. Então, já que não tá dando para adicionar assim, é só fazer isso aqui, ó. E o nosso comando da tecla D, ele vai simplesmente pegar o inventário do jogador, que tem o ID1. Só copiei e colei aqui. Ele vai pegar o inventário do jogador e vai adicionar na nossa key, na nossa primeira, né, slot, vírgula 0, ele vai adicionar espada de madeira, vírgula 1. Espada de madeira, vírgula 0. Opa, 1, quantidade. Pronto, quando eu pressionar a tecla D, isso tem que acontecer. Espada de madeira, vírgula 1. Pronto. Só que eu não sei se deu certo, porque eu acho que eu coloquei para ter uma espada só ali. Deixa eu ver. Ah lá, eu coloquei uma só. Tem que colocar 5 para ver se o valor 1 que estava lá vai ser substituído pelo 5. Beleza. Ó, tá funcionando. Como o item já existia lá, eu consegui adicionar por cima. Agora, você pode criar variáveis de instância para trabalhar na hora. Tipo assim, você só pode retornar um valor, é verdade. Mas o dicionário que você está trabalhando aqui, no check item aqui, é o mesmo que esse daqui. Então você cria uma variável de instância chamada item name, ou qualquer nome que você quiser. E outra chamada item QT. E outra chamada slot ID. Pode ser. Pronto. Aqui na hora de checar se item existe, você vai, pega e adiciona os valores. Item name vai ser igual a local, inv-slot, item nome. Aí, item QT, local, inv-slot, item QT. Pronto. Slot D, local, inv-slot D. Pronto. Apesar de você estar retornando só um valor para o sistema saber, o sistema sabe qual que é o nome, qual que é a quantidade e qual que é o slot D, no caso. Você pode retornar quantas coisas você quiser desse jeito, em vez de retornar só isso aqui. Agora, beleza. A gente sabe que está funcionando já para a gente adicionar lá o item no local. Na chave aqui, quando a gente rodou, a gente pegou o item nome e o item quantidade e pôs aqui a quantidade. Para que a gente salvou aqui também no nosso inventário em modo de instância?
Porque na hora de adicionar um item, vocês lembram que eu tinha colocado uma espada em forma de debug, aí depois que eu peguei as 5 ali do chão, em vez da gente ficar com 6 espadas, porque a gente já tinha uma, ela foi substituída pelos 5 que a gente pegou depois. Porque aqui eu estou dando 7k naquele slot e simplesmente estou substituindo qualquer valor que tiver lá. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer na verdade? Aqui eu não preciso mudar, porque o nome do item é realmente só esse. Só que o parâmetro 3 é a quantos itens eu estou adicionando agora, independente de quantos tinha lá. Então, antes do parâmetro 3, eu vou pôr a quantidade que eu tinha aqui, que eu salvei. Então, ainv.itemqt mais função parâmetro 3. Pronto. Agora vai ficar, vamos supor, espada de madeira, vírgula, a quantidade que tinha, se tinha 1, mais o que a gente está tentando adicionar. Se tiver certo, a gente tem que ficar com 6 espadas de madeira. Então vamos lá. Tem 0. Apertei D. Peguei, fiquei com 6. Prontinho, agora você pode pegar quantos itens você quiser, que vai ser salvo aqui. Tudo certinho, tudo de boa. Beleza. Certo. Se eu não estiver esquecendo de nada, daqui a pouco eu lembro, qualquer coisa. Certo. A gente adiciona o item, vou até adicionar um comentário aqui. Caso o item exista, no caso. Aqui. Certo. Beleza, eu replico os comentários e edito, porque obviamente evita de ficar criando de novo, né? Caso o item exista, vai acontecer isso aqui. Caso o item não exista. Se o item não existir, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que procurar o slot que tiver vazio, daquela forma que eu falei, contando do 0, 1, 2, 3. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos copiar isso aqui, porque é basicamente quase a mesma coisa. Em vez de checar se item existe, vai ser checar slot vazio. Pronto. Então aqui a gente já checou. Agora aqui a gente vai... Opa! A gente vai colocar o mesmo comando. Pegar aqui o parâmetro, substituir aqui. E podemos deixar aqui esses parâmetros aqui. Não tem problema. Só que o checar slot vazio, ele vai retornar inicialmente false e vai significar que está cheio, não tem slot disponível, não podemos adicionar. E caso ele não retorne, ele vai retornar o ID do slot. Então é o mesmo sistema, ele vai pegar o ainv que tiver com o inventário ID igual a parâmetro 1 e vai rodar as chaves. Para cada chave, só que agora o que eu quero? Eu quero saber o slot que está vazio, certo? Então para cada chave, eu não preciso picotar isso aqui. Eu simplesmente quero saber a chave que está com o valor atual igual a 0. Mas porra, se você fizer assim no for each, ele vai retornar o valor da última chave que tiver vazio. É verdade. O for, ele vai rodando infinitamente e vai rodar o valor da última chave. Eu já tentei aquele stop loop do sistema, mas não funciona para as matrizes assim, não sei porquê. Mas aí tipo, a gente vai rodar todas as chaves e vai querer saber qual que está igual a 0. Ele vai começar da chave 0, 1, depois 2, 3. Só que aqui ele vai retornando infinitamente até a última e o resultado vai ser só que a última que tiver com o valor vazio é que vai ser passada para cá. Não é isso que a gente quer. Então, vamos criar o nosso comando stop loop. Aqui, ó. Stop loop ou break loop. Vai ser uma boolean, pronto. Quando ele achar uma chave que o valor tiver igual a 0, eu quero que a gente ligue a boolean para true. E aqui, na hora de rodar o for, vou adicionar mais um comando aqui. Esse for só vai rodar caso não esteja com essa variável ligada. Ou seja, quando ele achar a nossa chave, ele vai ligar essa variável. Então ele vai parar.
Onde ele achou, ele vai parar. Pronto. E na hora que ele voltar para cá, stop loop igual a false para a próxima configuração que ele for pôr. Ou então você pode pôr uma vez só aqui em cima e nem vai precisar pôr nas de baixo. A primeira coisa que ele vai fazer quando ele entrar no inventário é desligar esse loop, porque ele vai precisar usar de novo. Pronto. Aqui a gente já olhou o slot que está com valor igual a 0 e a gente vai retornar o slot D aqui, beleza? Não precisamos retornar item. Na verdade a gente não precisava nem de salvar aqui, a gente só precisa saber o ID do slot, então nem precisava salvar aqui. Mas beleza, vamos retornar o slot D de qualquer jeito. Só que não precisamos de nome, de item, nem de quantidade, só precisamos saber o slot que está com valor igual a 0. Porque ele não vai ficar tipo com poção e 0. Se ele tiver vazio, ele vai ficar igual a 0 apenas. Beleza? Então aqui eu vou criar uma outra subcondição, quero saber se a outra... se esse outro retorno que eu pedi aqui está igual a false. Se tiver, o inventário está cheio. Então eu vou copiar aqui. Inventário cheio. Exceção. Possui espaço. Pronto. Se possui algum espaço vazio, eu vou dar um setKey igual a slots e o parâmetro que foi passado, se era o slot 0, se era o slot 1, ele vai retornar para a gente qual slot que está vazio. Então, a gente vai adicionar nele, como esse slot está vazio, a gente vai fazer do jeito que a gente estava fazendo antes. Não tem a inv-qt, tá? A gente está adicionando, vamos supor, uma espada, ou 5 espadas. O slot está vazio, então ele só vai ter isso aqui mesmo. Ele estava vazio, então ele vai ser preenchido por esse valor. Ele não vai somar nada não. Pronto. Se tiver certo, a gente agora não precisa mais da tecla D. A gente pode pegar a tecla que está no mapa mesmo. Eu vou até criar mais uma, porque aí quando tiver certo, ele vai pegar 5, depois vai ficar com 10 quando ele pegar mais uma. Beleza. Vou criar aqui o nosso inventário. Ó, ele não fez o break loop. Ele funcionou, mas ele foi para o último igual estava mostrando. Foi até bom, porque ele fez aquilo que eu estava dizendo para vocês. Ele rodou o for e todos os slots estão vazios. Cada um que estava vazio, ele disse assim, ó, slot 0 está vazio, aí ele retornou esse valor. Slot 1 está vazio, ele retornou esse valor. Foi retornando todos até chegar no último. Então, nosso break loop não funcionou. Beleza. Vamos colocar aqui no nosso for, no stop loop. Pode ser simplesmente porque está no pique que não está funcionando. E vamos testar. Agora está funcionando. Colocar no pique não deu certo ali, no pegar por comparação, então a gente só arrastou para o for each da key. Ele retornou primeiro. Eu vou pegar outra espada de madeira, se não ficar com 10, fizemos errado. E ficou com 10. Basicamente, o nosso inventário já está funcionando. Depois dele estar funcionando para pegar qualquer item, a gente só vai ter que colocar para os itens aparecerem no inventário. Então, beleza. A mecânica de adicionar e tirar itens é a mesma coisa. Você vai checar onde esse item está, vai salvar a quantidade que tinha e vai adicionar uma nova quantidade menos aquele tanto que você tirou. Simples. Beleza. Se o inventário estiver cheio, você pode simplesmente falar assim para o sistema. Retorne o valor. Retorne o valor cheio. Pronto. Agora entra a questão do item. Quando você clicar no item, você abre uma condição. Se o função return value estiver igual a cheio, você não pode pegar esse item. Se você não pode pegar esse item, ele não vai ser destruído. Caso seja outra coisa que não seja cheio, que tenha sido retornado, aí o item vai ser destruído, porque você pegou esse item.
Caso contrário, você não pegou. Mesmo você chamando a função aqui, só vai adicionar caso tenha espaço ou tenha o item. Se estiver cheio, você não pegou. Se não tiver, você pegou. Então aqui retornou cheio, se tiver false. Caso possua espaço, ele vai setar aqui a key e vai retornar possui espaço. Pronto. Aqui é qualquer coisa diferente de cheio, então a gente não precisa modificar nada. Vamos colocar para o inventário ter um espaço só, se bem que não, porque não tem dois itens diferentes. Vamos criar aqui mais um item no banco de dados. Copiar isso aqui e colar. Espada de pedra. Eu sei que eu tenho ali espada de pedra, de ouro e tal. E elas estão na ordem certa, então o frame dela é 1. Beleza. Espada de pedra. Certinho, criamos aqui. Agora a gente vai pôr para o nosso inventário ter apenas um espaço. Significa que a gente vai pegar apenas uma das espadas. Ó, nosso slot só criou um, é só isso que a gente tem. Pegamos a espada de madeira. Ela não está sendo desenhada, mas ela foi pega. Se eu tentar pegar essa espada aqui e ela ser desenhada por cima da espada de madeira, a gente fez errado. Ou se adicionar algum valor aqui. Não é isso que a gente quer. A gente nem está conseguindo clicar, ó, porque o inventário está cheio. É desse jeito que tem que ser. Agora, se eu pego um item que tem no inventário, eu consigo. E é isso que a gente quer. Coloquei o valor igual a 0. Por algum motivo resolveu... inclusive, ó, dá para você ver aqui, ó, que a configuração interna do nosso dicionário, o último item que a gente pegou, ele checou a quantidade e o nome. Tá tudo certinho aqui. Na verdade eu coloquei igual a 0 aqui, mas não funcionou. Ainda tem uma espada no inventário, apesar de não ter atualizado ali. Certinho, agora vamos começar pegando a espada de pedra, só pra gente ver se deu certinho. Se ficou perfeito. Espada de pedra. Se eu clico para pegar outro item, não funciona. É isso que a gente quer que aconteça. O item só vai ser destruído e pego caso a gente consiga pegar ele, tenha onde guardar ele, enfim. Beleza, a gente já pegou o item. Agora o que a gente precisa fazer? Colocar mais um slot e ver se está funcionando. Tipo, se está colocando em 2 slots diferentes, na ordem de acordo com a ordem que a gente pega, enfim. Então vamos olhar aqui. Peguei a espada de pedra, peguei a espada de madeira. Pronto. A espada 0 foi para o 1, que eu peguei ela primeiro. Quer dizer, a espada de pedra foi para o 0 e a espada de madeira foi para o 1. Ó, se eu pegar a espada de madeira, ela tem que ser adicionada no slot 1 e contar com um valor igual a 10 aqui. Pior que eu cliquei aqui, eu não sei se atualizou ou não. Tá, deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se está certinho, galera. Vou fazer a mesma coisa, uma espada de pedra. Tá funcionando, ó. É que nem aquela hora, quando eu cliquei aqui e coloquei 0, tava mostrando que tinha 0, mas na verdade ainda tinha espada de madeira. Aquela hora eu cliquei, agora há pouco eu dei um clique aqui, e aí, tipo, congela essa tela e não mostra quantos que tem, mas está funcionando perfeitamente. Temos 5 espadas de pedra no slot 0 e 10 no slot 1, de madeira. Então, nosso inventário, nossa mente do inventário está funcionando perfeitamente. Vamos fechar isso aqui? Agora o que a gente tem que fazer? Adicionar os itens. Primeira coisa que você tem que entender é que vai ter um monte de item no mapa, vai ter item nesse inventário, vai ter item em outro inventário, então você tem que passar para o item, o quê? O inventário ID. Pronto. Beleza. Agora, toda vez que você... Deixa eu ver aqui. No adicionar item, toda vez que você der um set key, ou seja, toda vez que você conseguir achar um slot para adicionar alguma coisa, você vai dizer inventário, atualizar. Você passou o parâmetro. E função parâmetro 1. Você já está dentro do inventário. Pronto. Vai ser assim, ó. Inventário, atualizar.
parâmetro 1, que é o ID do inventário que a gente passou. Aqui, né, no setKey, deixa eu ver, só tem aqui mesmo. Nesses dois que você está modificando, você atualiza o inventário. Pronto. Ou você simplesmente pode criar uma subcondição lá embaixo para atualizar. Vai ser uma só, mas vai atualizar sempre, independente de qualquer coisa. Isso não vai pesar também não, mas beleza. Por enquanto deixamos assim. Pronto, agora esqueça isso aqui. Esqueça esse adicionar, esqueça tudo isso aqui por enquanto. Vamos até colocar esse atualizar aqui mais para baixo. E procurar esquecer isso aqui. Quando eu cliquei para atualizar, o que eu quis dizer para o sistema? Sistema, desenhe item por item que existe na mente do corpo do nosso inventário. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente passou um parâmetro só que é o ID do inventário. Nós vamos mais uma vez pegar aqui a inv que tiver igual a função parâmetro 1 e vamos lá. Agora a gente vai rodar um for para todos os slots deste inventário. Para todos os slots. Na verdade, a gente não vai precisar rodar esse for não. Pensando bem, a gente pode só pegar ele. Porque tipo, a gente já está pegando aqui o... a gente já está pegando o nosso inventário aqui, que está com o parâmetro do inventário ID igual a 1. Agora a gente precisa pegar o slot que corresponde ao que ele quiser atualizar. Deixa eu ver como é que eu estou salvando o ID aqui do nosso slot. Que eu esqueci. E ver se é assim que a gente vai fazer. Aqui, ó, inventário slots. Slot ID igual a 0. Beleza, a gente tem um parâmetro que é único. Então, para ele, no caso, a gente não precisa de tokennet, a gente não precisa de nada. Tá? Então, tá. Agora a gente vai rodar um for para cada chave. A gente não precisa do stop loop, porque a gente vai ler tudo direitinho, galera. Então, para cada chave deste inventário, eu vou pegar o inventário slot, que inventário slots.slotd tiver igual ao ID desse slot. Aí aqui, o que eu faço? É só eu copiar daqui de cima, na verdade. A nossa variável local aqui. Pronto. Para cada chave, eu estou salvando aqui com tokennet current key 1. Então aqui eu pego o inventário slots, que tiver com slot D igual ao quê? Igual ao local slot D. Pronto. Peguei esse slot. E para cada chave, antes de pegar esse slot, eu quero saber se o valor dela é diferente de 0. Opa. Se é diferente de 0. Porque se for igual a 0, eu não preciso e nem posso desenhar nenhum item no inventário. Pronto. Agora eu venho aqui, dou um spawn nesse slot e spawn no item. Vou colocar self layer name, que é no layer dele mesmo. Pronto. Tinha alguma coisa nesse slot, estava diferente de 0. Então o que eu fiz? Eu spawnei o item. Agora deixa eu ir aqui na outra configuração. Local item name. Vou pegar o QT também, que eu vou precisar do QT ali. Pronto. Agora eu pego esse item. Na verdade, galera, eu estou spawnando errado. Spawnar o itens aqui. Pronto, item nome é igual ao que? Local é inv item nome e a quantidade. Local inv item QT. Pronto, eu já estou spawnando um item com uma quantidade ali no... Apesar que eu só precisaria passar um nome, na verdade, porque esses itens estão desenhados no inventário, mas a quantidade verdadeira dele a gente está puxando da mente. Mas eu passo aqui, sei lá, enfim. Agora beleza, ele já está desenhando aqui, se a gente fez tudo certo, a gente já vai testar. Mas antes de fazer essa atualização, ele faz isso aqui, ó.
todos os itens. Todos os itens que estiverem com ID, com inventário ID, igual ao que foi passado no parâmetro 1, eles vão ser destruídos. Antes de criar esses itens eu tenho que destruir, porque senão vai ficar criando um por cima do outro toda vez que abrir o inventário. Prontinho, vamos ver se já está desenhando no nosso inventário. Ó, tá quase certo. Só que a espada ainda não está ficando lá não. Tá vendo? Então beleza, vamos colocar o comando pin, caso não tenha aqui. Certo, a gente passou os parâmetros para o item. E vai dar um pin to object. Slots. Vocês perceberam que o item está ficando tortinho? Porque a gente pôs para todo item do mapa, dá um set angle de 360 graus. Mas no inventário a gente quer que ele fique exatamente do jeito que tem que ficar. Então vamos passar aqui uma configuração para o itens, que vai servir para várias coisas. Ela se chama no inventário. Vai ser uma bolha. Pronto. Depois que eu criar o item lá, vou dar um set boolean no inventário igual a true. Então vamos lá na configuração dos nossos itens. Aqui a gente roda ele para 360 graus, beleza? Mas antes da gente rodar ele para 360 graus, não é aqui não, é aqui, galera. A gente quer saber se ele não está com a variável no inventário ligada. Caso seja um item de inventário, a gente não quer que isso aconteça. Por isso a gente quer saber se ele não está com essa variável ligada. E vamos testar. Abrir o inventário, está aqui. Perfeito. Ainda não dá para fechar clicando aqui não. Ó, quando eu cliquei, o item não foi destruído, porque eu ainda não fiz essa configuração. Na hora que eu abrir, eu quero que ele seja atualizado, porque eu também não fiz essa configuração. Beleza. Só copiar isso aqui. Na hora que eu fechar aqui, ó, tá vendo a configuração aqui que diz que tem que fechar o item? Eu vou simplesmente colocar isso aqui por cima. Pronto. Todos os itens que tiver igual ao inventários fundo, inventário ID, igual a gente pôs lá, vão ser destruídos. A atualização do inventário eu acho que não vai funcionar colocando aqui direto na criação, porque tudo acontece muito rápido. Mas vamos testar. Inventário, atualizar, bababá, função parâmetro 1. Aqui também é um parâmetro 1 que a gente está passando. Beleza. Criei o inventário certinho. Criei inventários fundo, criei todos os slots, beleza. Só que aqui ele vai repetir essa ação e criar vários slots. Então não vai ficar legal a gente colocar aqui. Vamos colocar um atualizador automático no inventário fundo. Todo inventário fundo vai ter atualizar, igual a true aqui. E um counter. Pronto. Para que essas duas variáveis? Você já vai entender. Vou só guardar um evento aqui. Você vai rodar um for para cada inventário fundo que não tiver atualizado. Aí você pensa assim, pô, mas você vai ter que ficar ligando, desligando essa variável. Não. Toda vez que você fecha esse inventário, ele é destruído. Depois ele é recriado. Então as variáveis dele não vão estar ligadas, vão estar tudo no valor inicial. Então tá, todo inventário que tiver com a atualização desligada, se o counter dele, aí aqui você põe o número do contador antes de atualizar, tiver maior ou igual a 2, ele vai atualizar. Só que não vai ser o parâmetro 1, vai ser, a gente passa o ID do inventário. Inventários fundo, inventário ID. Pronto, ele vai atualizar esse inventário aqui. Caso o counter não esteja maior ou igual a 2, ele vai adicionar um valor ao counter, para chegar até onde a gente quer aqui. Pronto, já tem um atualizador automático para o inventário. Só que depois que ele atualizar, ele tem que ligar a atualização, senão ele vai ficar atualizando infinitamente. E não é isso que a gente quer. True. Pronto.
Ó, eu vou pegar o item, como eu não estou com o inventário aberto, só para mostrar, ele não vai ficar aparecendo na tela. Ele só vai aparecer caso exista slot, caso exista inventário, enfim. Mas ele foi pego para o seu sistema. Nesse caso aqui ainda não foi, por quê? Vou mostrar para vocês. A gente não pôs ainda um updater para iniciar com o inventário ativo. Ele só ativa, ó, na hora que a gente abre ele a primeira vez. Então tá. Vou pegar o item com o inventário fechado, não apareceu nada, mas ele está aqui no sistema, certinho. Então quando eu abrir, tem que atualizar automaticamente com os itens dentro dele. Temos 10 espadas de pedra e 5 de madeira. Beleza. Opa, peraí. Tem coisa errada aqui. Deixa eu pegar isso aqui de novo, galera. Porque eu acho que tem coisa errada aqui. Tem que abrir em modo debug. 10 espadas de pedra ou eu tô louco? Tá, espada de madeira 10, espada de pedra 5, tá certo. Agora eu vou pegar a de madeira primeiro e a de pedra depois. Caralho, eu vi errado ali. Se eu não tiver visto, aí eu arrumo esse erro depois. Beleza. A gente já tem a taxa de atualização, já abre e fecha o inventário normal, beleza. Vamos lá. Agora vamos criar uma outra função que vai ser o seguinte: gerar inventários. Por que você quer esse gerar inventários? Porque de início, vou até criar aqui um parâmetro, gerar inventários. Você não vai precisar passar parâmetro para ele. Ele já vai fazer isso tudo sozinho. No início do jogo, você quer que seja gerado esse ainv aqui do jogador e de todos os baús que estiverem ativos. Então aqui no início do layout é que você vai fazer isso, gerar inventários. E o gerar inventários vai fazer o quê? Deixa eu pegar aqui no abrir e fechar, porque é isso aqui que a gente vai precisar fazer. A primeira coisa que ele faz é gerar o do jogador. Ele vai pegar o inventário que tiver com o inventário ID igual ao parâmetro 1, não, igual a jogador, inventário jogador ID. Se não tiver nenhum, ele vai criar. Pronto. Enquanto a gente não tem baús, a gente nem precisaria fazer o de outros. Na verdade, nem tem como. A gente tem que rodar um for para os baús. Como a gente ainda não tem baús para criar, fica saindo só do jogador. Então vamos abrir aqui em debug e ver se criou. Ó, ainv1. Ele já criou. Só que a gente quer que ele crie de acordo com a quantidade de slots que a gente tem. Porque, tipo, eu quero que já comece o jogo assim, ó, com a quantidade de slots que o jogador tem. Aí o que que acontece? Na hora que eu pegar os itens, sem ter que abrir o inventário inicialmente, eles vão ir para o lugar certinho. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer isso, galera. Porque, tipo, a gente já criou aqui o nosso inventário. Ele abre os slots de acordo com a quantidade que tem. Vejamos. Certo, eu vou pausar um pouquinho, porque senão eu vou ficar muito tempo pensando, e a gente já volta. O vídeo já está bem grande, galera, mas é necessário. Então é o seguinte, se você quiser aprender, tem que demorar mesmo um pouquinho, tem que ser um pouco longa as aulas. Você vai abrir um baú, você só vai poder pegar o item na hora que ele for aberto mesmo, questão de lógica. Então você não precisa fazer isso para os baús. O inventário do jogador, você pode iniciar o jogo já clicando para pegar qualquer item. Então ele tem que estar pronto para receber os itens. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra função que vai gerar slots e inventário. Eu não vou colocar inventário do jogador porque ele gera os slots do inventário que você quiser. Então o que esse gerar slots vai fazer? Ele vai pegar, você vai ter que passar um parâmetro para ele, e vai ser o parâmetro 1. Aqui no gerar inventários, quando eu gerar o inventário do jogador,
eu vou... Vai ser esse parâmetro aqui. Vou mudar o parâmetro aqui apenas, né? Pronto. Criei o inventário do jogador, então eu vou chamar essa função de gerar slots de inventário e passar o ID do inventário que eu quero que seja gerado os slots. E o que esse evento vai fazer? Beleza. Vamos usar qual variável aqui? Local inv slots id. Pode ser essa variável mesmo. Vamos definir o valor dela inicial como 0. Por isso a gente pôs essas variáveis locais ali em cima, para a gente poder usar em qualquer parâmetro da nossa função. Então, local slot id vai iniciar em 0. O que a gente faz aqui? Cadê? O que a gente faz aqui na nossa configuração de slots? Para cada slot não configurado, a gente pega. Se não tem essa key, a gente adiciona. Então, a gente vai repetir. A gente vai repetir um comando de acordo com a quantidade de slots que foi passado. Aqui no caso, ó, inventário jogador ID, inventário jogador slot máximo. Então, a gente vai repetir função parâmetro 2. Cadê? De vez em quando eu perco aqui, galera, de vista, mas não tenho o que fazer. Função parâmetro 2. Pronto. Peguei o inventário que foi passado aqui e vou repetir esse comando várias vezes. O que eu vou repetir várias vezes? Eu vou querer checar se não tem o slot, vírgula, local inv slot d, aqui ó. Se não tiver, eu adiciono essa chave. Pronto, com o valor 0. E depois eu adiciono 1 ao local inv slot d. Pronto. Se eu fiz certo, vamos supor, eu tenho 18 slots, vai começar no 0, que a gente pôs aqui, e vai repetindo, iniciando do 0, né? Se não tem slot, vírgula 0, ele vai adicionar 1 e adicionar 1. Se não tem slot 1, ele vai adicionar 1 e adicionar 1 a variável. Se eu fiz certo, sem a gente precisar abrir, já vai ter o slot com, acho que é 2 espaços que a gente pôs lá. Não está funcionando ainda. Vamos ver por quê. Primeiramente, eu estou passando a gerar o inventário certo. Pode ser que isso aqui, na verdade, até esteja funcionando, mas esteja sendo criado muito rápido. Como que você faz para testar isso? Você simplesmente pega uma tecla qualquer, no caso, tecla D aqui mesmo, e passa isso para cá. Ó. Quando você apertar a tecla D, né, ele vai gerar o inventário. Então tá, o inventário já vai ser criado normalmente de início. Vamos ver, se eu apertar a tecla D e aparecer, tá certo. Ó, funcionou. Se eu apertar a tecla D de novo, não funciona. Tá vendo? É a questão da velocidade mesmo. Ele é criado e não consegue, quase que junto, gerar os slots. Vamos colocar um weight bem pequeno aqui. 0.1, acho que já deve ser suficiente. Ah, gênio. Tem que abrir com debugger. Ó, eu não apertei nada e funcionou. Eu tinha 2 slots e já iniciou com eles existindo. Para mostrar que funciona perfeitamente. Ó, não apertei nada e aqui em inv, ó, começou com eles ativos. Na verdade, mesmo se eu apertasse, eu tirei aqui o comando, então. Tá, vamos pôr agora que vai ter 18 slots e abrir o debug. Tem que começar com aquela contagem. Ó, vai de 0 a 17. Por quê, galera? O que a gente está fazendo aqui? A gente está simplesmente, a gente cria o inventário do jogador, caso ele não tenha sido criado, para ele já iniciar ativo. E chama o gerar slots para gerar o inventário do jogador. Por quê? Porque esse comando aqui é o do jogador. O dos baús depois é outros 500 e não é nessa aula também. Gerar slots do inventário zera a variável local inv slots. E dentro dela tem a configuração que pega o inventário D, que foi passado no parâmetro 1, e repete isso
é a quantidade de vezes que foi passada no parâmetro 2. E quantas vezes a gente tem que repetir o comando? Quantos slots a gente tiver. Então ele repete isso. O que ele fica fazendo repetidamente? Checando se existe a chave slot, vírgula, local inv slot d, que é a variável. Se não tiver, ele adiciona ela mesma. E adiciona 1 ao local. Então, se ele adicionou o slot 0 que não existia, o próximo é o slot 1. Se o slot 1 não existe, ele vai ser adicionado. E assim, quantos slots você quiser. Feito isso, a gente tinha 18 slots. 0 a 17. Ó, começa ativo. Se eu pego um item, vai para o primeiro slot. Se eu pego um item que não existia, ele vai para o próximo slot vazio. Se eu pego um item que já existia, ele vai para cima desse slot que existe. Se eu abro o inventário, ele atualiza o item. Ele atualiza e mostra os itens desenhados aqui. Se eu fecho o inventário, ele tem que desaparecer. Não desapareceu ainda, está faltando alguma coisa. Vamos lá. Na hora que eu fechar o item, todos os itens estiver igual inventário fundo, inventário ID. Eu acho que eu não estou passando o ID do inventário para o item não. Deixa eu ver aqui no atualizar. Cadê? Tá aqui. Como eu imaginei, eu não estou passando o ID do inventário para o item. Então ele não sabe que item que vai ser destruído. Então, inventário ID vai ser igual a função parâmetro 1. Pronto, se ele destruir o item na hora que a gente fechar o inventário, é porque a gente fez certo. Nem precisa abrir o debug agora para ver isso. Ó, perfeito. Eu coloquei para o item destruir quando está fora do layout, por isso que está acontecendo isso aqui. Ó. Mas o item ainda está ali. Deixa eu tirar isso. Tinha colocado, não era nem na família, era no item mesmo. E o counter, ele pode ser igual a 1 mesmo. Que aí ele é criado bem rápido. Ó, se eu pegar com o inventário aberto, ele já aparece direto. Tá funcionando perfeitamente, galera, ó. Era só aquela questão mesmo. Então é isso, galera. A aula já ficou grande demais. A gente já fez a mente funcionar. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a clicar para fechar e a fazer o gerenciamento, poder trocar os itens de slots, clicando, enfim, adicionar e etc. Então é isso aí, galera, e até a próxima aula.